O futuro superministro da Economia brasileiro do governo de Jair Bolsonaro quer um novo pacto federativo para ajudar o Brasil a aprovar projetos de interesse nacional no Congresso. Essa foi uma das mensagens deixadas por ele nesta segunda-feira aqui na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan. Vai ser uma espécie de toma lá da cá, embora o governo eleito rejeite esse tipo de fazer política muito comum nos últimos governos do PT. Segundo Paulo Guedes, estados e municípios vão ser instigados a apoiar o governo no Congresso Nacional na aprovação de pautas e projetos que sejam de interesse do Brasil para gerar empregos, atrair investimentos e principalmente controlar as despesas, os gastos do país, além, é claro, das reformas. A reforma da Previdência é prioritária, segundo Paulo Guedes, além das privatizações, entre outras medidas, mas o Pacto Federativo é fundamental. Ele chegou a citar como exemplo o caso da cessão onerosa, em que ele ofereceu aos estados e municípios 20% da arrecadação futura do leilão para conseguir o apoio no Congresso Nacional. Mas isso não foi possível, não foi viável. O tema sequer entrou na pauta do CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, na reunião desta segunda-feira. Guedes causou um frisson danado nesta segunda-feira para uma plateia de 400 executivos e empresários industriais, ao afirmar que pretende mexer na principal fonte de financiamento de federações e confederações industriais de todo o Brasil, o chamado Sistema S. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Como é que você pode cortar isso, cortar aquilo e não cortar o Sistema S? Tem que meter a faca em um Sistema S também. Vocês estão achando que a CUT perde o sindicato, mas aqui fica tudo igual. O almoço é bom desse jeito, ninguém contribui. Paulo Guedes chegou a afirmar durante o seu discurso de quase 55 minutos aqui na Firjan que estaria convidando o ex-presidente do Banco Central, Carlos Langoni, para um cargo no governo. Mas a mim, Langoni disse que é apenas uma consultoria, nada formal. Do Rio, Rodrigo Viega. Denise. Ele passou um recado muito claro para a plateia que não gostou dessa história do Sistema S, que é o sistema administrado aí pela Federação das Indústrias, os industriais de modo geral, né? Sempre houve desconfiança em relação à aplicação desses recursos, são montantes imensos, e eu acho que ele deixou o recado que ninguém vai escapar de uma auditoria, entre aspas, de recursos. Ele falava da CUT, por exemplo, a questão do sindicalismo, que já está passando por uma revisão geral, perdeu a contribuição obrigatória, está tendo de se virar de várias formas, tentando convencer os trabalhadores a continuarem contribuindo. Ele citou claramente a CUT como exemplo aí do sindicalismo. Agora tem o lado empresarial, então ele também passou esse recado e diretamente para a plateia. Agora eu acho que mais relevante é que ele mais uma vez voltou a reafirmar a importância da reforma da Previdência. Ele falou que o sistema atual é uma bomba, e isso é a realidade. A tendência é de uma piora da condição financeira progressivamente, porque as pessoas vão vivendo cada vez mais, então deve cuidar disso. Ele voltou a sinalizar que ele gostaria de ver aprovada a atual proposta de reforma da Previdência. Ele tem falado isso desde o início. Quando ele esteve aqui na Jovem Pan, ele falou que ele concordava com os termos que já foram inclusive negociados com o Congresso, porque muita gente fala, é difícil aprovar. Essa reforma só não foi aprovada por causa daquele escândalo político envolvendo o presidente Michel Temer, quando houve a delação da JBS. Estava tudo pronto para aprovação da reforma da Previdência. Então, se naquele momento, que era um presidente de transição, havia condições de aprovar, por que Bolsonaro não consegue aprovar uma reforma que produza de fato resultados? Então eu acho que tem que encarar essa discussão política, não pode chegar com medo junto ao Congresso, já que está tentando estabelecer uma nova relação política. O respaldo das urnas tem de dar força para o governo fazer o que ele tem que fazer. Se ele já começa com medo, indo com uma proposta fatiada, pegando só alguns pontos, eu acho que é uma sinalização de fraqueza, na verdade. Então, se ele tem tanta força política e está conseguindo apoio, inclusive, daqueles que não votaram nele, foi o que mostrou a pesquisa divulgada na semana passada,
Então tem que fazer o que tem que ser feito mesmo. E eu acho que Paulo Guedes tem essa visão, ele sempre declarou isso. Vamos ver qual vai ser a posição de governo. Nós já tivemos o Onyx Lorenzoni criticando a atual proposta, nós temos muitos integrantes do partido, da base do governo, que também não gostam dessa ideia. Agora vamos ver qual a condição política de implementar essa reforma. Eu subscrevo o que diz a Denise e acrescento o seguinte: no primeiro ano, todo presidente aprova o que quiser. Eu lembro de novo que o Collor conseguiu ter aprovada e depois de executado, né, a medida, e conseguiu ter aprovado até o confisco da poupança. Nesse primeiro ano, o presidente, com esses números também da pesquisa que a Denise citou, o Bolsonaro tem mais condições ainda do que os seus antecessores de aprovar o que quiser. É só ter coragem. Ter coragem e apresentar agora e não esperar.